Olá, meu nome é Cristina, eu sou coach e terapeuta e eu quero trazer aqui uma reflexão para o dia de hoje, para o seu dia. Tomara, espero que isso faça sentido para o seu momento atual, porque para mim fez muito sentido. Quando a gente para observar os nossos vícios, né, as coisas pelas quais nós tentamos tapar alguma dor interna, né? Seja através de cigarro, alimentação, viagens, compras, tudo aquilo que é externo a nós, né? Trabalhar compulsivamente, tudo isso que é externo a nós e que de alguma forma nos anestesia daquela dorzinha interna tão desagradável que nós não gostamos de olhar. Isso tem muito a ver com o sentimento de rejeição e o sentimento de abandono. Cada um tem características diferentes e nós também temos reações inconscientes diferentes para cada situação. A única certeza é que, de fato, nós desenvolvemos máscaras, né, para poder lidar com isso. Seja aquela pessoa que é extremamente engraçada, ou aquela pessoa que é muito quieta, muito estudiosa, que tenta agradar todo mundo, aquela pessoa que briga com todo mundo, que critica todo mundo. Isso tudo são máscaras, né, que nós carregamos. Ou seja, aquela pessoa que é forte demais, ou a pessoa que se sente fraca demais, né. Tudo isso são formas do quê? Da gente receber a atenção que a gente precisa, né, de formas diferentes. Cada um acaba chamando a atenção, né, a observação das outras pessoas que estão à nossa volta. Algumas de uma forma um pouco mais positiva, no sentido que traz abertura, mas no final das contas tudo isso traz muito crescimento para a vida da gente, mesmo essas máscaras. Mas chega uma hora que essas coisas elas se tornam insustentáveis, principalmente quando a gente entra num relacionamento e a gente começa a projetar essa dor no outro. Então eu preciso que o outro haja de alguma forma que faça com que eu me sinta bem. Por isso que a maioria dos relacionamentos não dá certo. Cria-se expectativas, uma vontade de que o outro seja como a gente quer. Isso tira totalmente a liberdade da pessoa ser quem ela é e da gente também. Mas voltando ao assunto, e hoje específico quero falar sobre abandono, tem um filme, né, Mowgli, o Menino Lobo, e faz muito tempo que eu não assisto esse filme, mas eu trago ele como analogia para essa situação de abandono. O Mowgli é um menino que ele vai viver na floresta, ele está lá na floresta vivendo, ele é adotado, né, pelos animais, e ele vive como se fosse um animal. Então ele sobe nas árvores, ele pula igual os macacos, ele nada, ele está perto dos animais, ele não tem medo, ele se sente parte daquilo, pertencente àquele lugar. Mas ele é um ser humano, ele não é um animal. E o que me chama muito a atenção nessa situação específica é que aqueles animais, eles acolheram aquele menino, né? Eles deram amor, deram alimento, carinho, nutriram aquele animalzinho que para os animais era um animal, realmente nutriram aquele ser de amor, né? E por isso ele cresceu saudável. E muitas vezes, né, esse sentimento de abandono que nós carregamos está justamente no fato do nosso olhar. Do nosso olhar para o quê? Para a falta. Então, quando a gente passou por uma experiência lá na nossa infância e a gente se sentiu, nossa, essa pessoa não gosta da gente, nós não somos merecedores, essa pessoa é má, ela não deveria ter agido assim. O que me fica de questionamento, é óbvio que nós éramos crianças, então vamos colocar muitas reticências à necessidade de atenção da criança, tá? Eu não quero que a gente tire um julgamento de um ponto e coloque um julgamento no outro, mas eu gostaria muito que a gente refletisse.
para que hoje, com a cabeça do adulto, a gente possa trazer uma nova perspectiva para essa situação. E a perspectiva que eu trago é: aquela criança estava enxergando tudo de um modo muito limitado, né? Quando eu era criança, eu passei por uma situação assim, muito difícil, e quando eu estava, né, nessa selva com esses outros animais que não eram a minha família, eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada por aquele bando, né? E aí me veio um seguinte questionamento: poxa, de alguma forma eu estava querendo, né? E aí é o ego, né? E a gente sabe que uma criança, quando ela quer uma coisa, ela não tem limites, né? Ela é id, ela é pura energia de instinto, então ela quer uma coisa e geralmente ela chora, ela se esperneia. E naquela situação onde eu queria alguma coisa, eu queria minha mãe de volta, eu queria o meu pai de volta, e eu não podia, porque eram eles que me davam atenção, e aquilo tudo foi me tirado. Naquele instante eu terceirizei que aquela atenção deveria vir de uma outra pessoa. Porém, não deixa hoje de ser um pensamento muito egoísta querer ainda que o outro supra essa necessidade. Então hoje, com a minha cabeça de adulto, eu consigo entender: putz, eu estava querendo, né, querer daquela criança que aquelas pessoas agissem de uma forma diferente, ou seja, manipulando para que as pessoas não fossem o que elas eram. E ainda julgando e avaliando e fazendo essa reflexão num tom mais profundo, me veio a ideia de tentar projetar o que acontecia dentro daquela floresta com aqueles animais. E eu consigo não me lembrar, mas eu sei que naquele momento aquelas pessoas também passavam por dificuldades. Então imagine assim, que você foi colocado numa floresta, né? Você foi abandonado, colocado numa floresta, e os animais que te acolheram, eles estavam passando muita fome, muita necessidade e estavam doentes. Você vai continuar querendo, óbvio, que aquele amor que você tinha antes continue existindo, ponto. Só que hoje você não precisa mais disso, né? Porque você está querendo, putz, tá bom, não preciso mais disso, né? Estou disposta a libertar esse desejo, porque é esse desejo que está me causando dor, esse julgamento de que as coisas deveriam ser diferentes do que elas são. E aí a outra perspectiva é: olha o que está acontecendo. Não é querer demais que esses animais que estão doentes, passando fome, necessidade, doentes, me deem alguma coisa que eles não têm? Compaixão. Compaixão por mim, compaixão pelo outro, gratidão por tudo que aconteceu, que me permitiu chegar até onde eu cheguei. Mas isso não me torna mais vítima da minha história. A partir deste momento, eu passo a viver numa outra perspectiva, que é a minha própria liberdade. Porque eu libertei aquela criança daquele julgamento pelo qual ela estava presa. Ela estava julgando que aquilo deveria ser assim, assim, assado. Tá, mas hoje não precisa mais. Hoje eu posso abrir mão, libertar esse desejo que ficou perseguindo as nossas vidas até o dia de hoje. E não importa o que esteja acontecendo com você neste momento, não importa. O que importa é que a gente aceite quem a gente é, e a partir deste momento a gente tenha uma vontade extremamente profunda de libertar todos esses julgamentos equivocados a respeito da nossa história. São esses dois pontos os pontos mais importantes. A partir do momento que a gente tem vontade de ter compaixão por nós mesmos, compaixão pelo outro, amor, aceitação, e está disposto a abrir mão de toda dor, de todo julgamento, de toda tristeza, de toda mágoa, a mágica acontece.
a mágica da vida, da alegria, da felicidade, do amor que vai nos inundando, nos preenchendo, nos amando e entrando naqueles cantinhos que a gente mais precisa. Porque a partir deste momento a gente abre uma perspectiva para realizar os nossos sonhos. Porque são esses julgamentos que ficam nos prendendo de dar o próximo passo em direção àquilo que a gente quer. Em direção àquilo que a gente acredita que vai ser bom pra gente. Em direção àquilo que a gente ama, que faz o nosso coração vibrar. Todas essas dores do passado, elas nos causam dúvida, angústia, elas nos cobram, elas nos criticam. Então nada melhor do que o auto-perdão. E na dúvida, se você não sabe o que fazer, Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Muito obrigada.